Reflite, vamos refletir, vamos analisar. Quero convidar você a pensar aqui comigo. A maioria das heresias que são infiltradas no meio do povo de Deus, a maioria dos ensinamentos anátemas que são propagados na mente dos irmãos, a maioria das doutrinas de demônios que desvia os irmãos da sã doutrina de Cristo, a maioria desses ventos de doutrina, desse evangelho anátema, é propagado entre os irmãos pelos muitos pastores dentro das muitas igrejas. Vou dizer a você e vou mostrar. Aí fica os pastores com uma conversa dizendo: olha, não dê ouvido aí esses profetas aí não, esses pregadores de internet não, que são herege, não tem compromisso com Deus, estão ali para ganhar like, para ganhar isso, aquilo, outro, são pregadores. Nunca vi pastor de internet, eu nunca vi pastor dentro de igreja. Quem criou essa ideia de pastor dentro de igreja foi os homens. Jesus não levantou homens com a vocação de pastor para estar dentro de igreja. Jesus, como pastor, ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Ele não estava sentado dentro de um templo, dentro de uma conformidade, esperando o povo vir a ele, para ele ser o cara no meio do povo maioral. Jesus estava lá no meio do povo. Jesus estava ensinando nas cidades. Jesus estava nos povoados ensinando. Jesus estava discipulando seus discípulos, sempre nos lugares, nas casas. Ele não ficou dentro do templo, sentado na cadeira de Moisés. Quem fica no templo sentado na cadeira de Moisés eram os fariseus, que queria a posição de glória diante do povo. Está entendendo? É muito forte, irmão. Isso é forte. Se tu não tem uma base da fé, não escuta isso não, que tu vai ficar irado. Tu não vai entender não. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é para quem tem o conhecimento da palavra. Isso aqui é para quem é adulto. Menino não vai entender isso que eu estou falando. Os simples não vão entender isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é para quem é prudente, para quem está com a mente iluminada. A maioria dos erros doutrinários, das heresias, das abominações que levam o povo ao anátema, desviar da fé, é pregada pelos próprios pastores dentro das igrejas. É triste, mas é realidade. Seria bom que essas igrejas que dizem que é a casa de Deus fosse um lugar para os irmãos congregar, para serem edificados com a palavra. Mas só que essas igrejas que dizem que é a casa de Deus, os homens criaram para dominar sobre o povo. Aonde eles criam uma exclusividade, aonde eles criam uma submissão e obediência a eles que são os maiorais. A igreja de Cristo não foi orientada a isso. Esse sistema de igreja evangélica que o povo vive aí, como casa de Deus, obra de Deus, não foi a direção que Cristo orientou a sua igreja a viver. Jesus não orientou seus discípulos a estar submisso a nenhum local, instituição, igreja, sendo devoto, praticante, obediente, reverente ao que o homem está lá determinando. Jesus não orientou sua igreja e nem levou a sua igreja a estar presa dentro desse padrão do sistema, seguindo o homem. Jesus não mandou seguir nenhum líder religioso. Jesus não mandou a sua igreja estar buscando ele e adorando a ele e servindo a ele dentro de nenhum local chamado igreja. Esse sistema foi criado pelos homens para dominar o povo, aonde o povo está em maldição. Está em maldição, irmão. Reflite na tua vida, examine o teu conceito de fé para ver se tu não está em maldição. Quer estar na bênção? Não é dentro de igreja não, seja qual for ela. Quer estar na bênção? Esteja na palavra. Esteja sendo conduzido pela doutrina de Cristo. Esteja sendo formado no conhecimento de Cristo, para você ser discípulo de Cristo, estando em Cristo e a palavra de Cristo estando em vós. A maioria das heresias, meus irmãos, é pregada e formada na mente dos irmãos
pelos muitos pastores, dentro das muitas igrejas, onde essas muitas igrejas têm sido formada uma multidão de hereges, de adoradores vães, de sacrifício e devoção a Deus em vão, onde dentro dessas muitas igrejas o povo está vivendo paganismo, misticismo, está vivendo uma vida totalmente anátema em relação a Deus. Porque o povo não está sendo prudente para analisar. É muita banalização. É muita heresia. É muito vento de doutrina. É muito movimento místico, anátema, onde o diabo tem cirandado. É muita desordem, é muita indecência, é muito escândalo para o Evangelho de Cristo dentro dessas igrejas. Na prática do culto e pelo exemplo dos líderes dentro das igrejas. É um ameaçando o outro, é um desfazendo do outro, é um querendo ser mais de Deus do que o outro, é um que não deixa o outro vir pregar no ministério dele, na igreja dele, porque a igreja é de Cristo. Então, se o cara é obreiro do reino de Deus, ele tem que pregar em qualquer lugar. Mas hoje, dentro do reino dos homens, só prega lá quem eles querem. Só prega nessas igrejas quem é do agrado dele. Só pregam nessas igrejas quem é conveniente com a doutrina deles. Porque essa igreja não é de Deus. O cabeça dessa igreja não é Jesus. Essa casa não é de Deus. Isso é o patrimônio, é o império dos homens. Onde os homens são os deuses, os venerados, nos púlpitos dessas igrejas. Não tem a prioridade da palavra. Quem tem a preeminência, a soberania, é os homens dentro dessas igrejas. Porque os púlpitos foram criados para eles, para os estrelas, sentar na posição de glória, para ser maior do que o povo. Está entendendo isso? As maiores heresias, as maiores deturpações do Evangelho, os maiores inimigos do Evangelho são os pastores. Não vou generalizar, mas os muitos pastores dentro das muitas igrejas. Porque, irmãos, seja simples não, irmão. Não seja levado nessa conversa melancólica não, de obedecer. Tem que obedecer o pastor, tem que ter o ministério, tem que estar no quartel, tem que ter uma igreja, tem que ser membro, ser batizado, tem que estar cumprindo a obrigação de uma igreja para ser de Deus. Você foi formado nesse engano. É mais um engano que prega os pastores. Vá aprender de Cristo, irmão. Vá aprender o que Cristo ensinou, como você viver uma vida cristã, como você servir a Ele, como você está devotando e praticando, consagrando, santificando sua vida a Ele. Vá aprender de Cristo, irmão, o que é obra de Deus, o que é adorar a Deus, o que é casa de Deus, o que é buscar a Deus. Vá aprender de Cristo. Sabe por que você tem esse conceito, esse entendimento religioso? Porque você foi formado aí nessa religião evangélica, dentro dessa igreja, por esse líder que é o teu guia, que é o teu mestre, que é o teu pai na fé, que é o teu guru, que é o teu oráculo, que é por onde tu tem conduzido a tua vida, não é por Cristo. A cabeça que guia o corpo, que é a igreja, é Cristo. Não é ministério de igreja alguma, não é pastor. Nós, como membro dessa igreja, que é um corpo formado de pessoas, temos que ser guiados por Cristo, não dentro de ministério algum exclusivo. Está entendendo, irmão? Os pastores ensinam tudo errado. Jesus ensinou que o lugar de adorar a Deus não é em templo nem em monte. Os pastores ensinam que é no templo. Jesus ensinou que o lugar que nós devemos estar é nele, e a palavra dele é em nós. Os pastores ensinam que tem que estar na igreja para estar em Deus, para ser de Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus. Jesus ensinou que as bênçãos de Deus vêm em nossas vidas quando nós oramos ao Pai em nome dele, estando nele e a palavra dele em nós. Os pastores ensinam que para você ser abençoado, você tem que ir para a campanha da bênção, a campanha da vitória, a campanha da maldição, a campanha da quebra de maldição. Jesus ensinou que quem liberta é ele. Através do conhecimento dele, que é a verdade, seremos libertos. Os pastores estão ensinando que é através de campanha de libertação. Meus irmãos, pare para pensar. A maioria desses pastores, dessas muitas igrejas, estão conduzindo vocês na escuridão. Estão fazendo vocês de filhos do inferno 2 vezes mais do que eles.
Jesus disse isso a tais sacerdotes, líderes da religião judaica, principalmente os fariseus. Vocês percorrem o mar e a terra para fazer prosélito. Prosélito quer dizer seguidor, aluno, discípulo. Aí Jesus disse, depois que vocês fazem, torna eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Que é cego guiando cego. A maioria desses pastores não estão compromissados com a doutrina de Cristo, com o evangelho de Cristo, com o reino de Deus. A maioria desses pastores dentro da igreja estão preocupados com a edificação, o crescimento de seus impérios igrejas, de seus impérios ministério, do seu lucro financeiro, com uma doutrina errada que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou para a igreja. A doutrina do dízimo é outra doutrina errada, é outro conceito que leva os irmãos a um fardo pesado dentro de uma obrigação para cumprir essa ordenança legal como se fosse uma ordem de Deus, de Jesus para a igreja. Dízimo não é uma ordenança, é uma doutrina, uma obrigação para nós cristãos viver e praticar. Mas os pastores insistem nisso. Por quê? Eles estão preocupados com o reino de Deus. Não, irmão. Como é que o reino deles vai prosperar se não tiver o dízimo? Aí o cara ainda vem com uma conversa melancólica. Olha, se a pessoa não der o dízimo, como é que a igreja vai sobreviver? Como é que vai ter luz? Como é que vai ter água? Como é que vai comprar cadeira, banco? Vai ler a Bíblia, irmão? A igreja de Cristo não viveu com dízimo, não. E ela perseverou, até hoje está viva. Está viva a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não precisou de dízimo para ser próspera. O dízimo foi a cobiça do homem que colocou essa mentira como verdade para o povo viver. Dentro da cobiça, da ganância, da causa de ganho dos homens. Para fazer de vocês negócio. Usando a palavra, falsificando ela, deturpando a verdade e privando vocês da verdade. Vai ver a igreja de Cristo? A igreja no período apostólico não pedia dízimo, não. Os apóstolos não pediam dízimo. Os apóstolos não ensinaram a ninguém essa obrigação legalista de dar os 10% de tudo que você receber. Os apóstolos não ensinaram isso. Meus amados irmãos, abram os olhos. Despertem para não continuar nessa caminhada maldita de fé vã, de busca de Deus vã. Muitos estão mortos com o nome de que vive dentro desses locais que não estão sendo edificados com a palavra que dá vida. O que dá vida ao homem para com Deus não é culto de avivamento. É o conhecimento da verdade, é a palavra. O que fortalece o homem, o que dá vida ao homem, o que renova o homem, o que faz do homem estar firme em Deus, não é ele estar cumprindo obra, devoção, prática de igreja. É ele estar com a palavra na mente, no entendimento, vivendo por ela, dentro dela. A maioria dos pastores, eles têm deturpado a verdade do Evangelho. Não pregam a verdade do Evangelho. Eles adicionam, eles subtraem, eles manipulam, eles falsificam a palavra de Deus. Eu estou falando de pastorezinho que se levanta aí na esquina, abre uma garagem com o nome Igreja de Deus. Essas pessoas que se fazem pastor e arruma 10, 20, 30, 50 discípulos para seguir a eles. Mas eu também estou falando dos pastores de nomes famosos, que têm grandes impérios, igrejas evangélicas, como o pastor Augusto Nicodemos, Edir Macedo, Valdomiro, como o pastor R.R. Soares, como o pastor daqui do Ministério de Pernambuco, Assembleia de Deus, pastor Ailton. Alguém faz, o pastor Ailton é um homem de Deus. Por quê? Por que você disse que ele é um homem de Deus? Falar de Deus bonito, todo mundo fala, meu amigo. O diabo, até o diabo fala. Cuidado. Não estou dizendo que ele é o que ele não é. Mas eu estou pedindo para você ser prudente. Não fique abestalhado com o pastor Ailton. Vá analisar a doutrina que ele está pregando. Se é a doutrina de Cristo. Vá analisar se ele está formando discípulo para Cristo ou discípulo para o Ministério Assembleia de Deus Recife. Vá analisar isso. Alguém disse assim, Wellington, você é calvinista ou arminiano? Meu amigo, eu sou cristão.
A doutrina que eu sigo é de Cristo. Eu não sou crente de igreja evangélica. Eu não sou religioso evangélico de igreja de pastor nenhum. Eu sou cristão. Sabe o que significa ser cristão? A palavra cristão deriva de Cristo, denotando seguidor de Cristo, que está na doutrina de Cristo, que prega a doutrina de Cristo. Eu sou cristão. Há um tempo atrás, que eu não tinha entendimento, eu me considerava evangélico. Hoje eu não sou mais evangélico, eu não sou mais um membro da religião evangélica. Eu sou membro da igreja de Cristo, não membro de igreja evangélica. Eu sou cristão. Ah, mas você congrega onde? Eu congrego na palavra, com os irmãos que estão na palavra, pela unidade e a comunhão do Espírito Santo. Eu congrego com os membros do corpo de Cristo, aonde estão em qualquer lugar. Quando nós nos comunicamos, ou pessoalmente, ou pela live, ou pelo telefone, ou pela alguma conversa. Jesus não mandou congregar num lugar específico. A Bíblia não dá base para ninguém congregar num lugar exclusivo. Tem que ser aqui, tem que ser nessa igreja. A Bíblia manda não deixar de congregar. Congregar é reunir-se, é se unir para um ao outro, estimular-se na fé, exortando e admoestando, para que estejamos cada dia mais sendo exortados para a edificação. Eu congrego numa rua, com 2 ou 3 irmãos que estão ali, trabalhando o conceito da palavra. Eu congrego numa garagem, onde tem algum irmão pregando. Eu congrego na praça, tem um irmão lá pregando a palavra, mas o irmão não é pastor, o irmão não é teólogo, o irmão não é formado em teologia, o irmão não tem seminário, o irmão não fez curso de pastor, mas o irmão tem a palavra, tem a sabedoria, tem a vocação. Muitos estão aí com curso de pastor, com teologia, diploma, anel de doutorado no dedo, mas não tem o compromisso, não tem o entendimento da verdade do evangelho e estão pregando heresia. Eu vou congregar aonde tem a palavra de Deus. Eu sigo a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo me ensina que se alguém está entre nós nos ensinando alguma coisa que não seja a doutrina de Cristo, não receba. Não, mas eu tenho que estar ali porque ali é a igreja, a casa de Deus. Eu vou para onde está a palavra. Eu congrego onde tem a palavra. Não é onde tem uma igreja. Não é onde tem um líder religioso. Eu sou discípulo de Cristo. Eu sigo e pratico a palavra de Cristo. A maioria desses pastores são heréticos, estão levando heresia, não se submete à doutrina de Cristo, não estão compromissados com o reino de Deus. Alguém me perguntou, Wellington, você é calvinista ou arminiano? Meu amigo, sai dessa besteira, sai desse entendimento vã, sai desse caminho anátema. A doutrina que nós temos que seguir não é a de Calvino, nem a de Armínio, até porque Calvino trouxe heresia, junto com John Wesley. Olha a heresia que eles trouxeram no entendimento teológico deles. Calvino e John Wesley, eles trouxeram uma interpretação de que Jesus Cristo é o anjo Miguel. Que Jesus é Miguel, o anjo. Quem trouxe essa interpretação foi John Wesley, foi Calvino, que foi pregada por Ellen G. White, dentro da Adventista do Sétimo Dia, que é pregada dentro do Testemunho de Jeová, da Sociedade Torre de Vigia. Quem trouxe essa heresia de que a morte vive? Quem foi? Os pastores, os teólogos, os profetas que dizem que são os ungidos de Deus. Cuidado, irmão. Quem trouxe essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, aonde ensina que o homem não perde salvação? Quem está pregando isso é Augusto Nicodemos. Quem está pregando isso é Hernando Dias Lopes. São pastores com muita sabedoria, com muito prestígio no mundo evangélico. Mas eles trazem a verdade, mas encobertamente vem a mentira também. Encobertamente, subliminamente tem a mentira dentro da verdade. Eles manipulam a palavra de Deus. Eu digo isso porque eu tenho visto eles ensinar isso. E Pedro vai dizer que tais falsos profetas vão introduzir no meio do povo heresia de perdições, encobertamente, que vai levar o povo a negar o Senhor Jesus Cristo. Tem muita heresia aí, levando o povo a negar Jesus. Essa doutrina de guardar o sábado faz você negar a graça de Deus em Cristo. Essa doutrina de
escolhido de Deus, predestinação fatalista, incondicional, faz vocês negar a graça de Cristo, a obra sacrificial de Cristo, a obra substituta, remidora de Cristo da cruz do Calvário. Essa doutrina do sábado, a doutrina do dízimo, a doutrina de predestinação fatalista incondicional, a doutrina de batismo de igreja. Porque o povo está colocando essa ideia, que você não for batizado, se você não estiver na igreja, se você não der o dízimo, se você não guardar o sábado, se você não for um escolhido, você não é salvo. É isso que eles estão pregando. Agora, isso de uma forma sutil, tá? Eles trazem a verdade, que é para manipular os simples, e encobertamente eles aplicam a doutrina herética. Eu estava numa igreja que não tinha esse ensino de predestinação fatalista incondicional. Lá atrás, quando eu congregava dentro das igrejas evangélicas. Eu estava dentro de uma igreja evangélica. Não tinha essa ideia. Mas eu comecei a observar o pastor, ele começou a infiltrar. Ele começou a colocar isso subliminalmente, devagarinho, na mente dos irmãos. E Paulo vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Paulo não está se referindo ao fermento natural do pão. Paulo está se referindo ao ensino distorcido contrário ao Evangelho. Se você receber uma distorção da verdade do Evangelho, vai desfazer de toda a verdade do Evangelho. Vai deturpar todo o entendimento do Evangelho na sua mente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus amados irmãos, despertem. Não sejam guiados por homens dentro de igreja. Esteja numa igreja, congregue numa igreja, um local público. Agora, não seja negócio do sistema. Não seja dominado e escravo do sistema. Não deixe o homem estar sobre você. Porque é isso que os homens fazem dentro das igrejas. Alguém diz assim, mas irmão Elton, o senhor é contra a igreja? Meu amigo, eu não sou contra congregar em lugar nenhum. Congreguem-se. O que eu sou, que não é eu que sou contra. O que eu prego para corrigir, repreender e advertir você, é que você, quando entra numa igreja, você passa a ser propriedade daquele sistema, dominado no cabresto das ordenanças, daquele líder que vai determinar para você uma vida em Deus centralizada, dentro desse local igreja, dentro dessa instituição, onde você vai ser formado na sua mente, que a sua vida com Deus tem que ser ali dentro. É ou não é assim? Você vai ser formado no entendimento de que você tem que adorar a Deus indo para a igreja. Tem que buscar a Deus indo para a igreja. Tem que servir a Deus indo para a igreja. Você vai ser formado dentro desses locais chamados igreja pela direção e a doutrina dos líderes, que ali é a casa de Deus, que é aonde você deve estar para oferecer seu sacrifício, sua oferta, sua devoção, sua adoração, consagrando e fazendo isso e aquilo outro ali. Você vai viver preso como propriedade, como negócio daquele sistema, porque você vai ser obrigado a estar ali. Quantos dias for da semana, de manhã, de tarde, de noite, você vai ser obrigado a estar ali, contribuindo dentro de uma obrigação. É isso que eu digo aos irmãos. Eu não digo a ninguém que não pode congregar. Congregue. Seria bom se na Universal, na Igreja Católica, na Igreja Mundial, na Assembleia de Deus. Seria bom se na Batista, na Congregação Cristã do Brasil, na Deus é Amor, na Presbiteriana. Seria bom que esse povo que está lá dentro tivesse sendo formado discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. Olha o que ensina a CCB. Olha a doutrina da Congregação Cristã do Brasil, que é chamada a Igreja do Véu. A mulher tem que botar o véu. Jesus não ensinou nada de véu. Pega um texto isolado lá de Paulo e cria essa doutrina. Olha o que eles ensinam. Olha o absurdo que é aplicado como doutrina lá na Congregação Cristã do Brasil. Eles ensinam que ninguém pode ser salvo se não for pela graça de Deus. Eles vão citar Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que Paulo vai dizer, pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras. Aí eles vão dizer que essa graça, que o homem é salvo, é a CCB. Eles pregam isso, irmão. Teve um pastor que pregou dessa forma. Essa graça que Paulo fala em Efésios 2,
8 e 9, pela graça sois salvo, lá dentro eles aplicam de uma forma manipuladora, ensinando o povo que essa graça é a congregação cristã no Brasil, que eles dizem que é a única igreja verdadeira, é o único povo que realmente está na presença de Deus. Aí vem a Adventista, diz que é o único povo porque guarda o sábado. Aí vem os Testemunhos de Jeová, diz que é o único povo porque é a testemunha verdadeira. Aí vem as religiões evangélicas, batista, assembleia, presbiteriana, todas elas se denominam exclusiva. É aí que entra a mentira, a heresia. Nós temos que estar na verdade, não dentro de igreja verdadeira. Nós temos que estar na verdade para que sejamos igreja de Cristo. E a maioria dos pastores dentro dessas igrejas estão tirando você do conhecimento da verdade. Amém? Reflita nisso e pense e analise e seja prudente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?